exceto humanos. Quando os drones de exploração da nossa coligação encontraram o sistema solar, sabíamos, pelas análises iniciais, que não havia nada de importante ali. A maioria dos planetas eram completamente desprovidos de qualquer tipo de vida, apenas um punhado de rochas áridas e gigantes gasosos. O único planeta interessante foi o terceiro planeta, cujas varreduras mostraram que estava cheio de vida. Nos dias seguintes, nossa sonda explorou a Terra. Embora ele não pudesse ver muito através da imensa quantidade de detritos espaciais que cobriam o planeta, aparentemente devido a lançamentos fracassados no espaço, ele obteve algumas informações sobre o que havia na superfície. Havia uma diversidade de flora e fauna, uma abundância de água líquida que estava surpreendentemente cheia de partículas de ilhas estagnadas de detritos, e uma espécie inteligente conhecida como humanos que parecia ser a causa das estruturas e detritos espaciais mencionados anteriormente. As varreduras mostraram que havia cerca de 8 bilhões de membros desta raça. A sonda continuou após algumas semanas de varredura da superfície. Sua missão principal era explorar um sistema recém-descoberto que parecia ser rico em recursos e não pararia em algum planeta distante, no limite do nada. Claro, os humanos perceberam que poderiam ir para o espaço, mas pela quantidade de detritos flutuando ao redor do planeta, todas as suas tentativas basicamente falharam. Parecia para a maioria dos cientistas que os humanos precisariam de mais 400 anos antes de construir naves capazes de deixar a Terra, e ainda mais para descobrirem viagens FTL por conta própria. Nunca antes vimos um progresso tão lamentavelmente lento. A maioria das espécies que tentaram chegar ao espaço imediatamente fizeram disso seu principal objetivo em romper os limites do seu planeta natal. Exceto humanos. Algum tempo depois, eclodiu um conflito entre duas raças membros da coalizão, o poderoso e guerreiro Shanzi e um pouco mais novo e muito mais dócil Dan-Ik. Todos sabiam que os Dan-Ik eram as vítimas desta guerra, mas sabiam que enfrentariam a ira do poderoso exército Shanzi se intercedessem. Assim, as naves Shanzi cristalizaram e esterilizaram facilmente um mundo, capturaram o seu outro planeta sem suar a camisa e usaram a sua influência no Senado para convencer os seus aliados e algumas raças hesitantes a expulsar os Dan-Ik da coligação. Nenhuma tentativa de defesa ou dano, era uma raça incipiente de associados, sem representantes no governo e com poucas qualidades notáveis. Apenas 10 mil membros, um exército que é quase inexistente ou pode ter sido parcialmente responsável pela invasão de Shanzi, e apenas um punhado de navios com capacidades FTL. Eles eram tão miseráveis como humanos, como senadores, e talvez fosse melhor mandá-los para o sistema solar e testar os humanos. No final, seria um desperdício de recursos enviar uma raça realmente importante e um novo esforço para receber humanos, por que não usar Dan-Ik? Assim, os 52 grandes navios da colônia Dan-Ik e numerosos cargueiros e transportes civis mais pequenos, todos com a sua parte de 2,7 mil que sobreviveram à guerra e não foram os cabelos partidos de Shanzi, saltarão às suas próprias custas para o sistema Sol, sem suporte e sem retorno. Portanto, as suas naves espaciais estavam cheias de refugiados, pessoas sem casa para regressar. Ninguém ficaria feliz em conhecer os não-estados em que se encontrava. Exceto, aparentemente, os humanos. Várias semanas se passaram antes que nossa segunda sonda chegasse ao sistema solar, construída especificamente para estudar como as raças humana e Dan-Ik interagiam. Quando ele chegou, trouxe a notícia do que havia acontecido. Os governos humanos da Terra, e sim, havia muitos deles, aceitaram os Dan-Ik em sua sociedade. Seu planeta estava cheio de construções e cerca de metade das naves que chegaram ao seu destino ainda estavam em órbita no espaço. Curiosamente, a maior parte dos detritos espaciais foi removida. No entanto, demoraria um pouco para que eles se adaptassem totalmente. Ninguém poderia cuidar de tantos refugiados ao mesmo tempo. Exceto, como descobrimos, os humanos. Como viram os poucos pesquisadores encarregados de observar as imagens dos drones, os habitantes da Terra adaptaram-se extraordinariamente rápido à sua nova situação. Eles construíram novas estruturas a uma velocidade vertiginosa, usando máquinas enormes que simplesmente imprimiam cidades inteiras em apenas algumas semanas. Os cargueiros Dan-Ik que antes transportavam carga agora moviam-se no cinturão de asteroides, extraindo materiais para construir novas estruturas, e o que é mais surpreendente, novas naves espaciais. Aparentemente, os humanos aprenderam a fazer engenharia reversa de praticamente todas as tecnologias que os Dan-Ik tinham a oferecer, desde escudos contra partículas até unidades FTL.
Veículos que antes tinham rodas ou esteiras foram convertidos para conter nós antigravitacionais. Novas naves únicas foram construídas, supostamente de design humano, e para nossa surpresa, provaram ser ainda mais rápidas do que as naves Dan que as precederam. Nunca vimos tanta diligência antes. Na maioria dos planetas, levava meses para construir uma nova nave, e mais um mês se ela tivesse um comando FTL, algum tanto raro em toda a coalizão. A maioria das vans espaciais da coalizão dependiam de motores solares, já que os motores FTL eram muito complicados para serem produzidos em massa e muito caros para serem fabricados padrão. Apenas comerciantes intersistemas ricos ou grandes porta-aviões militares ou navios de guerra os possuíam, enquanto a maioria das outras espaçonaves menores, como cruzadores e fragatas, não os possuíam. E neste planeta anteriormente ignorado, novas naves espaciais seriam construídas e lançadas no espaço de uma semana. Enquanto alguns flutuariam ao redor da Terra ou da Lua local, a maioria usaria imediatamente seus drives FTL e abriria um buraco no tempo-espaço, viajando sabe-se lá para onde. Nesta altura, os nossos líderes estavam cada vez mais curiosos e ansiosos relativamente a esta nova ameaça ao seu modo de vida. Os generais Shanzi expressaram abertamente o seu desejo de apoderar-se de tudo o que tornou os humanos tão eficientes, e o nosso Senado capitulou e permitiu que os Shanzi reunissem uma força de ataque para recuperar o que acreditavam ser deles por direito. Uma centena de naves espaciais enormes, incluindo porta-aviões, contra-torpedeiros, navios de guerra, fragatas e até mesmo um navio de guerra destruidor de planetas, todos equipados com poder de fogo suficiente para simplesmente subjugar outra raça membro, se assim o desejarem. Milhares de pequenos caças, centenas de transportes de tropas e embarcações de desembarque para a eventual tomada do planeta Terra. Um único planeta contra o poder de toda uma frota Shanzi era uma tarefa fácil, não importa o quão preparado você estivesse. E não havia nenhuma maneira de a Terra estar pronta, depois de apenas um ano desde que o Dan apareceu pela primeira vez à sua porta. A maioria das raças se renderia imediatamente e esperaria conseguir o que queria, como fizeram os Dan depois de apenas 2 dias de luta. Exceto, é claro, os humanos. Assim que a frota Shanzi chegou perto do maior gigante gasoso do sistema para se reagrupar e iniciar o seu ataque, uma pequena frota de uma dúzia de naves estelares da classe Cruzador reuniu-se perto da Terra para defender a sua casa. À medida que o Shanzi se aproximava do cinturão de asteroides, a frota crescia continuamente para se igualar ao tamanho do Shanzi, à medida que mais naves espaciais saltavam aparentemente do nada. E quando os Shanzi cruzaram o cinturão, a frota humana acelerou para encontrá-los no meio, num pequeno planeta vermelho chamado Marte. Quando ambas as forças colidiram, a batalha foi mais acirrada do que se pensava, embora os navios Dan originalmente tivessem escudos e armamento ruins apenas um ano antes, os cruzadores e navios de guerra humanos pareciam se igualar aos seus homólogos Shanzi, trocando golpe por golpe devastador. A frota Shanzi foi reduzida a 50 naves estelares, incluindo seu navio de guerra emblemático e alguns porta-aviões destinados a subjugar um planeta, lutando contra 60 cruzadores e destroyers humanos, todos determinados a repelir o inimigo. Ao chegar, os almirantes da frota ficaram agradavelmente surpresos. Na verdade, seu precioso navio de guerra não foi destruído. Ele flutuou no lugar, cercado por porta-aviões e navios de guerra de apoio, os 4 enormes canhões destruidores de planetas, carregados e prontos. Isto também foi uma surpresa para os almirantes da frota. Era protocolo padrão nunca manter os canhões dos navios de guerra carregados, a menos que você estivesse pronto para atirar. Caso contrário, a energia da nave seria esgotada, os seus escudos falhariam e os seus sistemas de refrigeração acabariam por parar de fazer o seu trabalho. Era tarde demais para os 4 almirantes Shanzi perceberem o que tinha acontecido. Quando foi emitido o chamado para realizar manobras evasivas, desviar todo o poder para os escudos, carregar seus próprios canhões ou abandonar totalmente o navio, já que as 4 nau capitânia, no caos, haviam esquecido de se comunicar entre si, o navio de guerra que os enfrentava disparou seus canhões com perfeita precisão. Cada enorme explosão de energia, com o poder de 1000 ogivas nucleares por trás dela, atingiu de frente o seu alvo. A força da explosão não foi suficiente para destruir completamente os navios de guerra, mas removeu seus escudos, destruiu seus reatores principais e de reserva e destruiu a maioria de seus navios de apoio nas proximidades. Enquanto as 4 nau capitânia apagavam, todos os sistemas desligados, os almirantes observavam através das janelas de vidro de suas pontes enquanto as 60 naves estelares humanas que seu colega havia travado na batalha saltavam, viravam-se em direção às naves de guerra e lançavam ondas de fogo. 4 dias depois, os Shanzi assinaram um tratado de rendição incondicional à recém-formada União Terrana.
Ele entregou todos os seus escravos, entregou sua tecnologia e declarou que eles não possuíam mais os 5 navios de guerra agora ocupados pelo exército conjunto humano Dan-Ik, que pairava ameaçadoramente sobre a capital do mundo natal Shanzi. Ninguém jamais enfrentou a força mais poderosa da galáxia e usou suas próprias armas contra ela. Os Shanzi nunca sofreram uma derrota tão esmagadora, uma derrota que nunca mais lhes permitiria ser tão poderosos como antes. Parecia que nada seria tão poderoso como antes. Exceto, bem, humanos. Se você gostou dessa história e quer saber mais, me siga em todas as minhas redes, curta e compartilhe.